Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui pelo canal 14, a TV de Farroupilha, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Começa mais um programa e é sempre a nossa pauta gira em torno dos acontecimentos do âmbito local, regional e também nacional. É gente da nossa gente que conversa com você no Cidade Aberta. A nossa programação, bem como Cidade Aberta, no ar pelo canal 14 da NET, onde tem NET em Farroupilha, tem TV Cidade chegando. Também estamos disponíveis no aplicativo TV Cidade Farroupilha. Você pode nos assistir pelo celular em qualquer parte do planeta. E ainda tem as plataformas sociais da TV Cidade, o YouTube e também o Facebook, ou seja, mostrando para todo mundo o que acontece em Farroupilha. O programa Cidade Aberta de hoje recebe aqui nos estúdios o ex-prefeito municipal Bolivar Antônio Pascoal. O ex-prefeito Pascoal obteve na Justiça Federal em Porto Alegre uma importante conquista na última terça-feira, dia 14 de agosto. De acordo com a decisão da Justiça Federal, Pascoal foi absolvido pelo crime que teria cometido no período em que estava à frente do Executivo Municipal, no caso que diz respeito à aplicação de recursos do Fundo de Aposentadoria do município de Farroupilha. A Justiça Federal entendeu de que não houve crime e Bolivar Pascoal foi absolvido. Ainda resta o processo civil, que tem outra tramitação. Mas vamos falar sobre o assunto. É nosso convidado aqui nos estúdios, o ex-prefeito Pascoal, que pela primeira vez senta aqui na bancada do programa Cidade Aberta, embora já tenha participado do programa Jornal da Cidade, enfim, de outras atrações da nossa programação, mas no Cidade Aberta é a primeira vez. Prazer te receber aqui nos estúdios, Pascoal, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Leandro, obrigado à TV Cidade pela oportunidade que nos dá de conversarmos com a comunidade de Farroupilha, especialmente quando se tem, não só em momentos, obviamente, felizes, onde a gente tem conquistas, mas também nos momentos em que nós tínhamos que responder por aquilo que estávamos sendo apontados, aquilo que nós estávamos sendo processados. Então esse momento é um momento bastante feliz para mim, mas que ao mesmo tempo eu quero deixar um abraço à comunidade de Farroupilha, aqueles que nos assistem, dizer da alegria e do carinho que eu tenho com a comunidade de Farroupilha. Jamais teria eu qualquer pretensão em que recursos públicos tivessem conosco ou tivesse subtraído do poder público municipal em detrimento da minha vida e da minha família. Pelo contrário. Então a gente está contente. E claro que o importante dessa história toda é que Farroupilha possa se orgulhar dos administradores e, obviamente, da administração que nós tivemos no período que nós tivemos de 8 anos. Pascoal, vamos contextualizar um pouco o caso também. Na verdade, houve um apontamento, houve um pedido na Justiça para que você fosse enquadrado em crime e também na condição de um processo civil em função de aplicação de recursos do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais realizado lá entre o ano de 2005 e o final do ano de 2008. Leia-se, portanto, o segundo mandato à frente da Prefeitura Municipal de Farroupilha. E na terça-feira, dia 14 de agosto, veio então a decisão da Justiça Federal te absolvendo no processo de crime. Para a tua consciência, nenhuma novidade a decisão da Justiça? Nenhuma novidade, pelo contrário, até poderíamos assim dizer de que não nos abalava muito essa situação. Claro que sempre o processo sempre traz alguma intranquilidade, não só para mim, para minha família e obviamente para aqueles que acreditavam e aqueles também que estavam conosco e aqueles que também sofreram algum tipo de pesquisa, enfim, de processos, enfim, foram averiguados também a sua conduta. O importante é nós, até para entender, o telespectador entender, lá em 92, o ex-prefeito Clóvis Anfeliz optou para que o município de Farroupilha tivesse
a sua aposentadoria através de recursos e através de um fundo de aposentadoria dos servidores, criado lá no governo Fernando Henrique Cardoso, em que os municípios ou continuavam com a Previdência Social, o INSS, da maioria da população, e os poderes públicos poderiam ter o seu fundo de aposentadoria próprio. Ali, na oportunidade, logo em seguida, houve uma administração do prefeito que veio logo então ao prefeito Clóvis Anfeliz, o prefeito Paulo da Zóquia, onde não houve uma contribuição, ou não houve o depósito, não houve a participação do poder público, nem dos servidores e nem do executivo municipal, as partes que cabem para fazer esse fundo. Ficou um período em branco. Ficou em branco aí. Alguns meses foram depositados, alguns meses não foram depositados. Então se criou aí já um fundo sem recursos para a aposentadoria futura dos servidores públicos municipais. Logo em seguida veio uma administração do Dr. Avelino Majoni, que também teve períodos de que depositou, mas a grande parte da maioria dos meses também não foram depositados. Aí chegamos à nossa administração. No início também tivemos algumas dificuldades, recebemos um município extremamente endividado e que nós tínhamos que resgatar e resolver este problema. Logo em seguida, então começamos a fazer o depósito, começamos a cumprir com esta obrigação que o executivo e, obviamente, recolhendo aquilo que era descontado dos servidores, que começou a se formar um fundo em que lá em 2004, então nós tínhamos que esses recursos gerenciar eles, nós tínhamos que aplicar no mercado, nós tínhamos algumas regras, e a regra número 1 para estes fundos é de nós obtermos o INPC do ano e mais 0,5% ao mês. Essa é a regra número 1. Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A inflação. A inflação mais 6% ao ano. Ao ano. 0,5% ao mês. Ao mês, então tinha que isso aí. A partir do momento que o prefeito, que é o gestor desse dinheiro, não conseguisse isso, ele estava enquadrado, ele ia responder judicialmente, ele ia responder também através da improbidade administrativa com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, nós preocupados em arrecadarmos mais, nós encontramos uma modalidade de compra de títulos públicos que poderia render um pouco mais do que rendia a aplicação normal no Banco do Brasil, no Banrisul e na Caixa Econômica Federal, porque obrigatoriamente tinha que ser bancos públicos, né? Então, estatais. Então tinha que ser um desses 3 bancos que nós tínhamos que aplicar. E obviamente que tem o lucro deles e tem a fatia deles. Cada banco tem a sua ação mercadológica. Isso. E outra obrigação era de nós aplicarmos isso em títulos públicos. Quem poderia comprar esses títulos públicos? Ou através de uma empresa, que a gente encontrou a Euro DTMM, como poderia ser através do Banco do Brasil, que iria comprar os títulos, ou o Banrisul, ou a Caixa Econômica Federal. Então essa era a modalidade. E nós entendíamos que, trabalhando com esta empresa, fizemos uma pesquisa através da nossa procuradoria, verificamos e nós estávamos num caminho certo, porque iríamos atingir uma lucratividade um pouco maior do que a modalidade que nós tínhamos e que nós vínhamos seguindo. A partir daí, então, nós compramos títulos e que eles renderam, dentro do período que nós tivemos de 1 ano e 11 meses, rendeu lá 24%, bem mais do que a inflação. Então atingimos aquela regra número 1 de 0,5% ao mês, e 6% ao ano, e também ao mesmo o índice do INPC. Conseguimos. E ainda por cima, nestes valores que a gente comprou e vendeu os títulos, nós conseguimos uma rentabilidade de mais de R$1 milhão. Então nós fizemos um trabalho que, entre aspas, poderia rendeu e cumprimos com a legislação. Mas, ao mesmo tempo, também compra existente de títulos, também através do mercado, e a empresa obteve um lucro maior. Ela foi lá no Banco Central e conseguiu esses títulos de uma forma, não sei como, fora do mercado, e acabou tendo uma lucratividade maior. Mas então, a partir daí, então, surgiu este questionamento, essa interrogação com relação à nossa venda e compra de títulos, que poderia ter rendido muito mais. Só para te entender, deu 24% em 1 ano e 11 meses, vamos botar 2 anos, deu quase 25%, e esses 25% na época era bem menos, era 0,5% ao mês, rendia muito menos do que isso, e nós conseguimos esta rentabilidade toda para esse valor. Mas poderíamos ter rendido mais. O que hoje, e o que eles entenderam hoje
na época o Ministério Público, na época o próprio Tribunal de Contas, entenderam de que nós deveríamos ter conseguido aquilo que, entre aspas, poderia ter conseguido a empresa que nos vendeu os títulos, que nós não sabíamos que era uma empresa que logo em seguida teve problemas com o fisco, com a Lava Jato, com as coisas a nível nacional. Nós não tínhamos essa, nós tínhamos uma empresa idônea, credenciada pelo Banco Central. Ela estava credenciada, tínhamos documentos referendando isso. E a partir daí, então, surgiu esse questionamento nosso. Os outros municípios, todos eles conseguiram aquilo que nós conseguimos. E a mesma rentabilidade. Só nós tínhamos que conseguir 64%. E não 24%. Então esse era o questionamento e essa questão. Esse foi o objeto do processo judicial? Do processo judicial. Do arcabouço judicial. Isso aí foi que nós poderíamos ter conseguido atingir os 64%, dos 24% por 64% dá esse valor de 5 milhões e 600 mil, poderíamos ter conseguido a mais. Mas nós não conseguimos, mas também não tivemos prejuízo. Ou seja, aquele valor que foi aplicado, ele voltou ainda rendendo mais. Então, poderia ter rendido mais. Claro. Hoje em dia, quando nós temos uma operação, qualquer operação bancária, daqui a pouco a gente pode, eu fiz essa operação aqui, se eu tivesse feito essa, eu poderia ter rendido mais. Então, são questões do mercado. E outra coisa que é importante a gente deixar bem claro para a comunidade de Farroupilha, e não aqui se explicando nem nada, mas que não houve a subtração de recursos, não houve uma retirada de dinheiro, não rendeu isso, mas só depositou isso e o restante ficou no bolso do prefeito, ou ficou e desviou, botou em que quer que seja. Não houve absolutamente, não houve uma retirada de dinheiro, não houve uma subtração, não houve dolo aí nessa questão. Houve uma aplicação que podia ter rendido mais e não rendeu isso para isso. Mas também houve uma aplicação que não foi deficitária para o município. Não teve prejuízo absolutamente nenhum. Para o fundo, melhor dizendo. Se nós tivéssemos criado esse prejuízo para o fundo, obviamente que o fundo tem dificuldades hoje, não em função disso, teria a dificuldade financeira até do seu andamento, se tivesse em algum ano. Teve anos aí, não vamos entrar nesse questionamento, até não é a minha questão, é de que houve anos agora, na última administração, que houve anos que não deu a rentabilidade, não conseguiu atingir esta modalidade de o INPC mais os 6% ao ano, não houve. E, infelizmente, não houve nenhuma ação que pudesse ter sido ajuizada por parte do Ministério Público, por parte do Ministério da Previdência, que é esse fundo, ele tem um gerenciamento a nível nacional do Fundo de Previdência Nacional, que também controla esses valores. Estes valores sempre deverão estar depositados no Banco Central. Esse dinheiro não pode estar na mão do Banrisul, não pode estar na mão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica pegar Federal. esse dinheiro a 0,5% ao mesmo, a INPC, e emprestar para a TV Cidade a 9, 10, 11, né? Não pode. Esse dinheiro tem que estar lá. Por que o governo fez isso lá na época do Fernando Henrique? Para não haver uma especulação financeira em cima de... Se imagina se Farroupilha hoje tem mais de 100 milhões hoje, imagina Caxias, imagina Bento, imagina Porto Alegre, imagina São Paulo, imagina 5.500 municípios, 5.500 municípios no Brasil, qual é o valor, o volume de recursos que tem com relação a isso. Então isso ficou muito claro, eu acho que isso, e a partir daí isso desencadeou dois processos, três processos na verdade. Um no Tribunal de Contas, que há um parecer onde a gente teve essa rejeição. Nós temos aqui correndo na Justiça aqui de Farroupilha, um processo civil, e tivemos um que é bastante consistente, é esse que nós estamos conversando nesse momento, que é um processo na esfera federal, na Justiça Federal, aonde nós fomos inocentados exatamente por essas explicações que nós estamos dando. Não houve dolo, não houve a subtração de recursos, não houve por parte nossa recursos que tivessem entrado na nossa vida, e faz com que nós tenhamos aí, claro, hoje essa decisão que, vamos assim dizer, nos tranquiliza em termos, mas ao mesmo tempo também há um reconhecimento que a Justiça tem pautado isso com uma seriedade e tem dado essa decisão favorável. É aquele ditado, a Justiça pode tardar, mas não falha. É verdade, e a gente acredita nisso. E sempre disse, em todas as manifestações que eu tive aqui na TV e em outros momentos que nós tivemos aí na imprensa local, na imprensa estadual, quando nós tivemos todos esse desenrolar, quando tiveram a busca dentro de casa, quando fizeram
fizeram essa devassa na minha família, na minha vida, na vida dos meus familiares, enfim, nas pessoas que estavam próximo a mim, para ver se não haveria recursos guardados, recursos desviados, todas elas, tudo isso que houve, eu sempre disse que nós deveríamos, o homem público tem que ter essa consciência de que nós devemos ser averiguados, sim. E isso eu continuo dizendo, nós, homens públicos, temos que ter a vida clara, nós devemos, por que esse recurso, como conseguimos isso, por que conseguimos aquilo, por que eu troquei de carro, por que eu aconteceu. Se nós queremos a vida pública, nós temos que ter a vida colocada clara para a comunidade. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta conversando mais com o ex-prefeito Bolivar Pascoal, é nosso convidado hoje aqui no programa Cidade Aberta. Bolivar Pascoal foi inocentado, absolvido na Justiça Federal em Porto Alegre, no processo que estava tramitando, enquadrando o ex-prefeito por crime em função de aplicações do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Farroupilha. Ainda segue o processo civil, mas o processo criminal agora então tem esta absolvição, ou esse fato inocentando o ex-prefeito pelo que vinha sendo colocado judicialmente. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br/transferência e saiba mais. UX, pessoas em movimento. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. O que é daqui você vê por aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. Nosso convidado hoje aqui nos estúdios é o ex-prefeito Bolivar Antônio Pascoal. Está com a gente aqui o ex-prefeito falando sobre a questão
da absolvição pela Justiça Federal em Porto Alegre no processo que estava tramitando na Justiça, então, em que estava sendo enquadrado Bolivar Pascoal como responsável criminalmente em função de uma aplicação ou de aplicações feitas do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Farroupilha. A Justiça Federal considerou o ex-prefeito inocentado, absolveu o ex-prefeito. Pascoal, eu gostaria de tocar agora, não me recordo o ano e também não me recordo o mês, enfim, a data, acredito que você tenha facilidade em lembrar também, mas houve um episódio que foi, acredito tê-lo sido muito constrangedor para você e também outros representantes da classe política de Farroupilha passaram pela mesma situação. Houve um período em que a tua vida foi muito vasculhada, foi virada de perna para o ar, em outras palavras, na gíria popular. A tua residência foi vasculhada por pessoas, enfim, da justiça, procurando provas, procurando daqui a pouco se havia recurso financeiro. Foi um momento muito delicado isso para ti como homem público, e além do cidadão Bolivar Pascoal, da figura pública, se envolveu, se abraçou no meio de todo esse processo também as pessoas do teu convívio, a tua família como um todo? Ah, sem dúvida nenhuma, a gente é uma família tradicional de Farroupilha, né? Da minha família lá da linha Julieta, um irmão padre que tenho, e todo um contexto que nós temos, uma convivência com a comunidade de Farroupilha. Meu pai foi suplente de vereador, eu fui vereador por 14 anos, então uma participação na comunidade muito grande, e as pessoas que me conhecem, as pessoas sabem onde eu trabalhei, o que tenho, qual é o meu patrimônio, como eu consegui meu patrimônio. Eu tenho um apartamento, 2 carros, quer dizer, isso é muito claro do que a gente conseguiu durante a vida. E claro, quando desencadeou esse processo todo, é bom salientar aqui que no início houve uma solicitação através do Ministério da Previdência junto à promotoria de Farroupilha para que houvesse então uma pesquisa, fosse começado um processo com relação a isso. E na oportunidade, depois de um trabalho feito pelo então do Ministério Público aqui em Farroupilha, o Shin Lopes, Leonardo Shin Lopes, ele fez um trabalho todo, nós estivemos lá, explicamos, esteve na prefeitura, fez um levantamento, trabalhou mais de ano em cima disto, e até sugeriu o arquivamento desse processo. Logo em seguida, através de alguns funcionários da Prefeitura Municipal, entendendo de que deveríamos averiguar melhor esse assunto, retomaram e fizeram novamente uma denúncia junto ao Ministério Público Estadual, e aí que desencadeou esse processo todo e que culminou com essa busca de apreensão na minha casa, onde eu tivesse algum envolvimento. Teve outras pessoas que estavam conosco e que acabaram entrando junto, o ex-prefeito Bareta, o meu secretário e secretário do Bareta também, o vereador Arielson Asco, foram buscados em função desta situação, junto a outras pessoas também que foram averiguadas com relação a isso. Só para vocês entenderem, nós tivemos o nosso telefone de casa, o meu, da Anitta, da minha esposa, enfim, por mais de 2 anos sendo gravado, grampeado, monitorado. Todo esse tempo para averiguar, né, se tivesse alguma coisa que eu tivesse dito, pega aquele dinheiro, faça alguma coisa com aquele dinheiro. Fora isso, tiveram entrando dentro de casa, procurando todas as formas, qualquer documento que existia, passaram uma manhã inteira dentro de casa procurando documentos, procurando alguma prova para que tivesse, né? Recolheram lá alguns papéis que não tinha nada a ver, e tudo isso foi para o processo, entre os quais aqui de Farroupilha e esse civil, e também essa mesma documentação foi para o processo criminal, esse que a Polícia Federal, que a Justiça Federal desencadeou através de Porto Alegre, e não foi nem da região, e sim de Porto Alegre. Tudo isso se tornou assim o material para que tivéssemos sido averiguados, tivéssemos feito toda essa busca, e essa nos deixou muito triste, porque a gente sabe, não tendo culpa,
a polícia chegando na tua casa, a polícia abrindo a porta, pedindo para abrir. 6, 7 horas da manhã, né? É, isso. Eu tinha feito uma cirurgia do braço, eu estava fazendo fisioterapia, então uma mulher chegou em casa, meus filhos estavam na escola, na faculdade, então quer dizer, uma situação totalmente desconfortável, indo para a mídia estadual, indo para a mídia de todo o Brasil, aonde o prefeito de Farroupilha tinha toda essa situação. E a gente, com muita tranquilidade, com muita serenidade, demos entrevista para todas as emissoras, sem problema nenhum, colocamos a nossa posição com muita tranquilidade e não fazendo um julgamento da justiça, pelo contrário, sempre dando razão a eles em função dessa situação em que até então, a nível nacional, estava começando também essas interrogações todas que estavam vindo a nível nacional. Mas, como tu falaste, Leandro, nós ficamos muito tristes, a família, os familiares. Nós temos uma família bastante grande, não só a família Pascoal, a família Zini, a família Maioli, e todos eles ficam muito tristes porque alguém estava sendo julgado e daqui a pouco estavam colocando a mão no dinheiro, fazendo uso de dinheiro público para o bem próprio. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Eu quero, de uma forma muito tranquila, dizer que eu estava aguardando, dando o tempo para que isso acontecesse. Andei na rua, não sumi, não desapareci, fui a todos os eventos que fui convidado, sempre participei porque eu estava muito tranquilo nesta nossa... Consciência tranquila. Com esse nosso posicionamento. Foi esse episódio, esse momento da procura, da vasculha por documentos, por provas, foi talvez de toda a tua caminhada política, vida pública, foi o momento mais difícil, mais delicado? Sem dúvida, particularmente sim. Mas em termos administrativos, em termos da administração pública, quando nós chegamos na prefeitura, tínhamos uma situação muito difícil, o hospital entrando em greve, os anestesistas não vinham mais fazer cirurgias, pessoas estando numa situação de gravidade imensa e não vinham mais fazer anestesias aqui em Farroupilha se nós não pagássemos. Então nós pegamos um período aí onde nós tivemos assim uma apreensão muito grande, em que barco eu estava me colocando, né? Que situação eu estava colocando. A gente iria morrer se nós não acertássemos com os anestesistas, se nós resolvêssemos o problema do Hospital São Carlos naquele momento. Isso era uma situação que me deixou muito angustiado. Eu perdi mais sono nessa situação econômica que nós passamos no início do município, lá em 2001, 2002, onde nós não tínhamos recursos para absolutamente nada. Nunca atrasamos salário, chamamos o hospital, fizemos os acertos, fomos trabalhando, suprimimos muita coisa da comunidade de Farroupilha que poderíamos ter feito, tínhamos esse problema do fundo de aposentadoria para resolver, nós tínhamos muitas outras situações. Isso me deixou muito angustiado naquele momento. E eu acho que uma das safenas que eu fiz, né, nessa cirurgia que eu tive, uma delas seguramente foi essa situação que nós passamos inicialmente e que nós, graças ao bom Deus, conseguimos. Agora, essa questão particular, familiar, essa questão hoje que liga as famílias, isso tudo, sem dúvida, foi essa questão desse processo, essa averiguação, essa busca de documentos, essa visita que nos fizeram. Nesse momento, isso foi muito, muito triste mesmo. Mas fazer o quê, né? Eu acho que é importante, nada melhor que o tempo para corrigir essa história toda, e das etapas deste processo todo está agora vindo à tona com esta decisão a qual essa juíza e, obviamente, a Justiça Federal, que tem uma credibilidade bastante grande a nível nacional, a nível do Estado do Rio Grande do Sul, a Justiça Federal tem essa credibilidade, que ela coloca isso. Nós queremos fazer, claro, um agradecimento a todos que colaboraram. Houve diversas pessoas que foram lá prestar depoimentos no processo. Teve pessoas que colaboraram, o Dr. Ayrton Barbosa de Caxias, né, do escritório da advocacia do Barbosa, velho de Caxias, outras pessoas que estiveram aqui, claro, minha filha ajudando, a minha cunhada, advogada também colocando o seu nome, colocando um trabalho, outras pessoas que colaboraram junto com o escritório, também do Dr. Lino Trois e outras pessoas que colaboraram nesse processo todo. Teríamos que fazer muitos agradecimentos, mas um agradecimento que eu devo fazer de coração é para minha família e, obviamente, a Deus.
Bom, para fecharmos o programa, depois de todos esses episódios, a vida é feita de testes e de muitas provações. Bolivar Pascoal continua sendo aquele mesmo cidadão, aquela mesma pessoa que ingressou na política, na vida pública lá há mais de 20 anos, passado por todos esses episódios. O Pascoal é o mesmo cidadão? Mas tem que ser, né? A vida não continua, a vida tem a sua continuidade. Quando era prefeito, quando deixei de ser prefeito, quando fui vereador, quando deixei de ser vereador, quando era gerente da transportadora, quando deixei de ser, quando tinha a minha transportadora, quando agora que a gente tem essas atividades, aposentado, enfim, a gente está encaminhando a vida, a gente tem que ser a pessoa que a gente é a vida inteira. Não muda absolutamente nada. Algumas coisas a gente reavalia, a gente pensa um pouco mais de fazer, né? Algumas coisas a gente está pensando, a maturidade de fazer isso, né? Agora, no mais, a gente tem um carinho muito especial para a comunidade, a gente é cobrado diariamente para que a gente faça algumas coisas por Farroupilha, mas infelizmente algumas coisas a gente não consegue. O que eu posso sugerir para as pessoas que estão conosco e nos solicitam alguma intervenção a nível municipal, a nível estadual, algumas coisas que a gente possa fazer, a gente está fazendo. E, claro, continuo com o meu trabalho, continuo fazendo um trabalho voluntário também nas entidades de Farroupilha, continuo fazendo essa atividade, eu acho que é extremamente importante. Isso que eu não quero deixar. O importante é que nós estamos encerrando uma etapa onde nós, hoje, dentro desse cenário nacional que está acontecendo, nós tivemos aí uma justiça bastante atuante e que nos inocenta desse processo crime. Vamos ver o que acontece com o processo civil nessa história, mas, mais uma vez, dizendo à comunidade de Farroupilha o carinho e a admiração que eu tenho por todos, e podem ter certeza de que tudo que foi feito foi em prol de Farroupilha. Pascoal, obrigado pela participação, pela presença aqui no programa Cidade Aberta. Sempre muito bom, oportuno te receber. Portas, microfones e câmeras sempre abertos. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui, como estivemos na oportunidade em outros momentos também colocando a situação a que estava a nossa vida, e que, claro, nós fomos alfinetados, nós fomos bastante criticados, tivemos uma campanha onde nós queríamos o bem para Farroupilha, só por isso que colocamos o nosso nome à disposição naquela oportunidade, tivemos críticas severas, e agora estamos aí clareando, nós estamos aí colocando isso de uma forma bastante concreta, aquilo tudo que se passou. Eu que agradeço mais uma vez à TV Cidade, a você, Leandro, a toda a equipe aqui, e dizer que estamos com Farroupilha sempre, e obviamente a TV faz parte desse processo. Muito obrigado. Ótimo, obrigado. Bolivar Antônio Pascoal foi o nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje. Oportuna a participação do ex-prefeito também para clarear toda esta situação. É um momento, uma vitória importante na Justiça Federal de Porto Alegre, que considerou Bolivar Pascoal inocente e o absolveu no processo que vinha sendo movido na esfera judicial, na área criminal, em função de aplicações do Fundo de Aposentadoria dos servidores municipais do nosso município. É aquele ditado: o que é certo é certo. A justiça pode tardar, mas geralmente ela não falha. E acompanhando também nos últimos tempos, nos últimos anos, a vida do Bolivar Pascoal, e ele falava com tanta tranquilidade, com tanta segurança de que não havia problema algum. Está aí agora, não é a Justiça de Farroupilha, com todo o respeito ao judiciário local, é a Justiça Federal em Porto Alegre que dá este atestado. Ainda cabe recurso nesta ação, mas, enfim, é uma vitória parcial e importante, e que clareia o assunto. O programa Jornal da Cidade fica por aqui, o programa Cidade Aberta, melhor dizendo, fica por aqui na edição de hoje. A todos, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Continue na TV Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha.